Bom, vamos nessa então. Beleza, vamos trocar a fita? Vamos para uma coisa super leve agora. Vamos mudar de assunto para algo super leve. Foi o que o David H colocou aqui. Olha isso. Olha o assunto que eu vou mudar. Olha o assunto que eu vou mudar. David H. O ciclista que foi assassinado por causa de um celular. Né? Ih, vai falar do Humberto? Porra, não quero falar mal dos outros. Humberto faz um vídeo com uma vibe de ser contra punir bandido. Eu não vi o vídeo do Humberto, então isso é você que está afirmando. Eu não vi o vídeo do Humberto. Você acha que é um dos defeitos da esquerda ser contra punir bandido? De novo, eu não sei o que o Humberto falou, então sei lá, eu não tenho como ver. Eu nem tinha ficado sabendo desse caso do ciclista assassinado até, sei lá, anteontem, alguma coisa assim. Eu não sabia que isso tinha acontecido. E que eu sei que foi de graça, né? O cara ele já tava com o celular, virou e matou por diversão. Não sei se foi isso. Acho que foi isso, pelo que eu entendi. Né? Foi o cara já tava, o ciclista já tava, sei lá, indo embora e o bandido voltou só para atirar. Né? Não sei, foi o que me disseram, eu acabei não olhando. É isso mesmo? É isso mesmo? Eu não sei, vocês me corrijam se foi isso mesmo ou não. Agora, um dos defeitos da esquerda é ser contra punir bandido. Cara, eu acho que isso daí é uma simplificação muito grande. Eu acho que o grande problema que tem, e isso eu já falei há décadas atrás, com relação à criminalidade, é que a esquerda geralmente pensa em prevenção e acaba negligenciando tentar arrumar soluções para a questão mais imediata. Ponto. E a direita, em linhas gerais, é muito punitivista com o que acontece agora, mas não se preocupa em evitar que se gerem mais bandidos. Então, geralmente, você tem esse tipo de coisa. Bandido de rua, né? A gente está falando de corruptos, né? Gente do colarinho branco, que esses daí são quem realmente roubam, né? O dia que prenderem os donos lá das lojas americanas, aí talvez eu comece a acreditar que realmente a direita está preocupada em prender bandido. Agora, o que eu vejo das pessoas de esquerda, né, não é ser contra a punição do bandido. É ser contra, por exemplo, tratamento desumano na cadeia, porque aí isso não é meramente punição, isso é tortura, né? E a gente sabe que tortura não funciona sob aspecto nenhum. Reclama da questão do sistema prisional, porque é fato, você pega um ladrão de celular, por exemplo, que não precisava, né? No caso, esse cara não é só um ladrão de celular, esse cara é um assassino. Então, a partir do momento que ele é um assassino, ele passa a ocupar uma outra categoria no Código Penal. Mas enquanto ele era só um ladrão de celular, não faz sentido você meter esse cara numa cadeia junto com chefe de facção. Porque o que vai acontecer é que esses caras vão cooptar ele. Na verdade, não há como você entrar num presídio hoje sem você entrar em uma das facções, né? Uma vez lá dentro, porque senão você vai acabar meio que. Você vai acabar morto, né? Você precisa se defender dentro da cadeia. Então, é burro isso. Isso é um sistema burro. É burro você ficar alimentando essa roda, colocando gente na cadeia que vai sair cada vez mais perigosa, porque lá dentro da cadeia não tem o que fazer para você sobreviver que não seja ficar mais bandido. Às vezes a pessoa, enfim, sei lá, cometeu um desvio do caminho, como os crentes gostam de falar na vida, e esse desvio do caminho vai ser para sempre porque a nossa sociedade não permite ela se redimir, né, por causa de toda a maquinaria que se formou em volta. Então é isso, né? E agora eu li essa semana uma matéria dizendo que PCC e Comando Vermelho meio que resolveram não brigar, né? Não, assim, parar as disputas que eles tinham, né? E entrar num acordo. Então, quer dizer, a gente está na mão do crime organizado. Né? Seja o crime organizado de colarinho branco, que na verdade está vinculado também com o PCC e com o Comando Vermelho em vários aspectos, né? Seja o crime organizado do tráfico de drogas e todas essas coisas, né? E esse crime organizado, ele é tão organizado, ele é tão grande, ele tem tentáculos em tantos lugares, que hoje, até agora, do jeito que ficou, mesmo que você legalize todas as drogas, ainda assim ele vai ser um crime organizado. Ponto. Ainda assim ele vai ser forte e vai continuar fazendo as coisas dele. Então, infelizmente, essa é a realidade. Então, não é a questão de não punir o bandido, é a questão de entender que o sistema que a gente está fazendo hoje, que tecnicamente é para punir, não está punindo, cara. E não está funcionando. Não está funcionando. Agora, isso é o meu posicionamento. Eu não acho que crimes não devem ser punidos. Eu não sou tão franciscano assim. Eu acho que tem sim que punir quem comete crimes dentro da medida da gravidade dos seus crimes. Senão também, né? Então vou sair por aí fazendo merda também. Você tem essa questão
né, social, ética, né, de entender que se há uma punição eu não vou fazer. Isso daí tem em outras espécies, isso daí não é uma questão humana, isso tem em outras espécies. Agora, que tipo de punição? Aí é que são elas. Né? Eu, por exemplo, sou contrário à pena de morte, eu sou contrário à tortura. Então, tipo, cada punição tem que ter o seu peso aí. Né? E aí, o que eu vejo é isso. Eu vejo mais esse discurso na esquerda, que é a minha opinião no caso, mas eu vejo mais esse discurso, do que o discurso de que não devia punir bandido. Eu vejo mais isso, não é que não devia punir bandido. Agora, sim, tem um grupo de pessoas que defendem um certo posicionamento. Essas pessoas são de esquerda, mas o posicionamento delas tem a ver com uma corrente ideológica que é antipunitivista. Aí sim, aí você tem um grupo que é antipunitivista. Mas não dá para dizer que a esquerda é contra punir bandido. Não, isso daí é uma vertente de um tipo de teoria, não lembro agora se é sociológica, alguma coisa assim, que defende que punição não tá certo. Do ponto de vista ético, lógico, enfim, é uma filosofia aí. E essas pessoas falam às vezes na internet, comentam que não é para punir e tal, não sei o quê, que a punição não leva a nada, etc. Eu não defendo isso, né? Mas dizer que a esquerda é isso, aí é complicado, né? E então, é isso que eu penso. E repito, não vou comentar sobre o vídeo do Humberto, porque eu não vi. Eu não vi o vídeo do Humberto para saber. E também mal estou sabendo dessa história do ciclista. Então, aí eu gosto dessas perguntas. Clarear sistemas. Eu acho que essa pergunta foi para mim. Se alguém matasse tua filha, você não acha que não merecia a morte? Não. Mas aí, para começar, tem dois motivos de por que eu acho que não merecia a morte. Do ponto de vista legal, é muito complicado você autorizar a pena de morte, porque provavelmente você vai acabar matando inocentes. E eu não estou falando do cara que mataria minha suposta filha, que não existe, que eu não tenho filha, mas, enfim, não estou falando disso. O Estado comandar um sistema de execuções de cidadãos baseado na lei, não estou falando do que a polícia faz na periferia, que já são assassinatos sumários, mas não é baseado na lei. No caso, baseado na lei, eu tô falando que seria a pena de morte autorizada mesmo. Não adianta você pegar um caso de um criminoso terrível que foi morto e o outro que também tal, não sei o quê, se você tiver, sei lá, 10 pessoas por ano mortas inocentemente. Não adianta. Que aí pensa o contrário. Pensa que assassinaram a sua filha, o Estado prendeu a pessoa errada, não pegou o assassino da sua filha, pegou a pessoa errada, e essa pessoa foi morta pelo Estado por algum erro de avaliação. Talvez até seu, né, ou meu, no caso, né, se a filha foi minha, no caso, tá falando, talvez até um erro de avaliação meu, de achar que podia ser a pessoa tal. Enfim. Ou seja, o Estado não pode ter autorização para fazer isso. Ele meio que já tem, mas não dá para fazer isso no papel, entendeu? A gente tem que torcer para que as coisas funcionem, né? E não para tipo, não tá funcionando, então foda-se. Entende? Começa por aí. E se vivesse num ambiente sem qualquer tipo de controle, num anarcofeudalismo, que nem o Kogo esquece, se a gente vivesse dessa forma, não tivesse Estado, não tivesse leis que regem tudo, não tivesse acordos, nada, simplesmente cada um por si, se vivesse nesse ambiente e alguém tivesse matado minha filha, eu não queria querer não acho que essa pessoa merece morrer, não. Eu acho que ela não merece morrer, e aí a minha questão ética de que eu acho que existe o sofrimentômetro. Existe o sofrimentômetro. O Peter Singer que comenta sobre isso, né? Que é do negócio lá que é a defesa contra sofrimento animal e tal, não sei o quê, né? Acho que ele que defende isso. Você tem uma dose de sofrimento, né? E eu acho que nesse caso, e aí esse sou eu não acho que isso deveria ser o sistema penal. Eu não acho que o sistema penal deveria ser assim. Porque não dá para você se basear num fator individual para fazer o sistema penal. Infelizmente, a gente tem que trabalhar em grupo nesse sentido. Mas eu não. Assim, eu acho que assim, a pessoa que me gerou um sofrimento abominável,
Eu acho que esta pessoa, para pagar pelo que ela fez, ela no mínimo tem que sofrer tanto quanto eu sofri. E a morte é o fim da dor. É o fim da alegria, fim da felicidade, fim de todas essas coisas, mas também é o fim da dor. Eu sou ateu, não acredito em inferno, e posso afirmar também que a probabilidade de existir um inferno é absurdamente baixa, para não dizer quase inexistente. Então, sendo muito honesto, eu vou dar a essa pessoa, né, que matou a minha filha, né, que está me gerando sofrimento, porque a minha filha não está sofrendo. Se a minha filha morreu nesse caso, ela não está sofrendo, ela morreu, certo? Ela morreu. Quem está sofrendo sou eu. Eu vou desejar ao assassino dela o mesmo sofrimento que ele me causou. E isso não é a morte. Entende? E aí, como que eu vou querer que ele sofra desse jeito? Aí eu não sei. E aí, como eu falei, isso não pode ser vinculado no Código Penal. Mas eu definitivamente vou ficar muito triste se essa pessoa morrer. Porque eu vou entender que, tipo, não teve a conclusão, entendeu? Não teve a conclusão. Ele não pagou pelo que ele fez. Ao morrer, a pessoa não paga pelo que fez. Então, não. Eu não concordo com isso. Não concordo com isso. E, com relação a isso que você falou do punimetômetro, né? O punimetômetro, né? Para ninguém fazer igual, não há nenhuma evidência científica, nenhuma, estatística, não sei o quê, de que a pena de morte diminua a ocorrência de crimes. Como assassinato, inclusive. Não há nenhuma evidência disso. Há países com pena de morte que são extremamente violentos, há países sem pena de morte que são extremamente violentos, países sem pena de morte que são muito pacíficos e países com pena de morte que são muito pacíficos, que na verdade países com pena de morte que são pacíficos tem também. Não é a pena de morte que altera o fator da pessoa querer ou não. É a certeza de punição e o fato dessa punição gerar um prejuízo para a pessoa que seja bem grave. Mas a pena de morte não inibe outras pessoas de fazerem o mesmo. Não inibe. Saber que fulano foi pro corredor da morte, não sei o que lá, não faz aquele bandido que roubou o celular deixar de atirar na outra pessoa. Não faz. Então, do ponto de vista de política de Estado, e aí a gente tem que tirar a emoção e usar a razão, a gente tem que se basear naquilo que existe. E não existem dados provando de que a pena de morte funciona no que diz respeito à inibição de crime. Não existe. Obviamente que tem que haver uma punição, mas a pena de morte não é a punição que parece funcionar. E ainda tem esse efeito colateral que, a meu ver, é inadmissível, que é você poder matar inocentes. É você dar legitimidade para a Constituição de matar inocentes. Então, me desculpa, não tem como, cara. E olha, o meu posicionamento contra a pena de morte, você não vai dobrar, velho. Tiago Oliveira, pena de morte não funciona para combater violências, eu acho a prova isso. Lá a pena de morte é só para preto e pobre. Jeffrey Dahmer não teve pena de morte porque matou pretos e pobres. Então, aí precisa de estatísticas que eu não conheço. Mas, enfim, o Tiago está falando, tá dito por ele aí. Mas os Estados Unidos é, de fato, um exemplo de país que a pena de morte não reduz criminalidade. É um ótimo exemplo. Alexandre Mesquita, evitar que faça a mesma coisa com outra pessoa não é um fator positivo? Aí, no caso, seria que um assassino que cometeu uma morte e que possa cometer outras. Isso só vai acontecer, se for um assassino contumaz, ou seja, não for uma pessoa que matou e às vezes se arrependeu, porque isso acontece. E também se essa pessoa estiver solta. Se essa pessoa for um assassino contumaz, ela tem que estar presa. Eu entendo que há situações muito, mas muito atípicas e que teriam que fazer uma avaliação muito, mas muito boa de que uma pessoa seja efetivamente, assim, que seja extremamente complicado para essa pessoa estar viva, entendeu? Por exemplo, a pessoa que é o assassino, que está preso, marcou de morte uma quantidade X de pessoas. Então, vamos dizer, o cara é um assassino contumaz, ele mata direto, e ele marcou de morte
sei lá, a ex-mulher, a filha, o namorado da ex-mulher, quem sei que lá, entendeu? Então, essas pessoas, mesmo com esse outro cara preso, elas vão viver uma vida de tensão e ansiedade, porque elas nunca sabem o que a justiça vai fazer com esse cara. Então, nesses casos, eu talvez fosse a favor da prisão perpétua, que eu acho que ainda é a melhor solução, e, né, talvez uma questão de manutenção de distância. Né? Então, tipo, ele vai ser preso, mas ele vai ser preso no extremo oposto da onde vivem essas pessoas, alguma coisa assim. Eu ainda assim não seria a favor da pena de morte, não porque eu acho que esse cara não deveria morrer. Eu acho que talvez ele devesse. Não é porque eu sou contrário a matar pessoas nesse sentido. É porque a partir do momento que você dá autorização para o Estado fazer isso, ele vai fazer isso com a caneta que ele puder e de uma maneira que pode ser irreversível. Então, como eu falei, beleza, tem uma pessoa que está ali ameaçando a mãe, o filho, a esposa, a ex-esposa, o novo marido, não sei o que, está ameaçando todo mundo. E a gente sabe que ele matou 10, 12 pessoas, tal, não sei o que. Então, beleza, isso é um caso. Agora você libera a pena de morte, aí esta pessoa fica condenada à pena de morte, mas aí aparece outra que, sei lá, não era bem aquela, foi alguém que fez uma denúncia, quem matou foi outro, que fez não sei o quê, e de repente ela tá lá e o Estado mata do mesmo jeito. Então, sabe o que está escrito nas garrafas de álcool, de bebida alcoólica? Não há consumo seguro para essa substância? Então, não há consumo seguro para a pena de morte. Não há. Não há. Wagner Borges de Aquino. Posso ser a favor de pena capital apenas por uma questão de justiça e só para casos em flagrante no vídeo? Não, poder você pode. Você pode ser a favor do que você quiser, Wagner. Mas eu ainda discordo. Para começar, que defina a justiça. Como eu falei para você, se alguém mata um parente meu, eu não quero que ele morra. Para mim isso não é justiça. Não é justiça de forma alguma. Porque o sofrimento que esse cara deixou... Entendeu? Por exemplo, você vai falar, tá, o meu parente morreu, quem tá sofrendo sou eu, meu parente parou de sofrer. Aí se você mata o bandido, quem tá sofrendo é a família do bandido, que não me fez nada. O bandido mesmo parou de sofrer. Então eu não quero que ele morra. Que justiça é essa? A morte não é justiça, morte não é castigo. Não é castigo, a menos que você seja crente. E aí você acha que a pessoa vai pro inferno, ou vai sofrer do outro lado, vai ter purgação. Se você acha que não tem... Cara, morte não é punição, morte não é castigo. Em última análise, aí eu vou falar de uma maneira filosófica, e aí, por favor, não entendam aí que eu esteja indo contra Setembro Amarelo e essas coisas todas. Vou falar de uma maneira filosófica, a morte é o fim da dor, como eu falei. A morte é o contrário do castigo. Então, não, eu não acho justiça matar um bandido. Você pode estar se defendendo, aí é diferente. Se você estivesse defendendo a minha vida ou a dele, aí são outros 500. Casos em flagrante, tá, você tem certeza que a pessoa não vai ser condenada injustamente. Tá, você sabe que o assassino é aquele ali. Beleza. Tá bom, mas isso se o cara for preso ali. Porque no caso do vídeo, eu não sei se foi flagrante também. O cara foi preso na hora. Você tem a câmera certinha, a cara do sujeito, pra você não prender uma pessoa errada. Se não tinha nenhum policial pra pegar o cara ali na hora, que eu não sei, eu não vi o vídeo. Vai achar o cara depois, vai saber se é o irmão gêmeo, não sei. Ó, eu vou responder o Vitor Secoli aqui só porque a pergunta dele tem a ver com o assunto, e aí facilita na hora de fazer corte. Você é ateu, mas não acha que esse sofrimentômetro tem uma pegada kardecista? Mas aí eu não puxo pro outro lado. Eu acho que tá certo você pensar em níveis de sofrimento. Para seres que estão vivos, criaturas que estão vivas. Esses seres, eles possuem terminações nervosas permitem ou um estímulo de dor, ou uma dor psicológica, né, um trauma, coisas assim. Eu acho que você consegue evitar essas coisas, né? É justamente porque eu sou ateu que eu defendo esse nível de sofrimentômetro, porque o kardecismo, muitas vezes, fala que você merece sofrer, porque você foi uma má pessoa na vida passada. Né, dependendo de qual foi a interpretação kardecista, tal, não sei o que lá, pode falar uma coisa dessas. Então aí é um uso, a meu ver, deturpado do sofrimentômetro. É um uso nefasto do sofrimentômetro, que é você presumir um merecimento no sofrimento. Então, a minha visão do sofrimentômetro, ela é anticardecista, se for pensar desta forma.
Tá? Desta forma, se for pensar, ela é.